Como você pode dizer que o livro dos Jubileus faz parte da Bíblia? Cuidado ao adicionar suas próprias conclusões às Escrituras. Isso mesmo. Eles não apenas ignoraram esse livro, eles o mantiveram escondido. Durante séculos, o livro dos Jubileus permaneceu nas sombras lido por poucos, protegido por alguns e discretamente afastado do que se tornou a Bíblia oficial. Mas eis a parte arrepiante. Não foi removido por não ter valor. Foi removido por causa do que revela. Este texto antigo não apenas reconta histórias familiares, ele as reescreve. Fala de linhas temporais, ocultas, leis secretas e uma versão da história que parece controlada. Quase como se algo tivesse sido deliberadamente omitido. Quando você começa a juntar as peças, surge uma pergunta difícil de ignorar. E se a história que nos contaram não for a história completa? Porque o livro dos Jubileus contém detalhes que transformam completamente a nossa compreensão da criação, da ordem divina e das forças que atuam nos bastidores. Não é apenas surpreendente, é perturbador. É o tipo de verdade que nos faz parar e repensar tudo o que achávamos que sabíamos. É que quanto mais você se aprofunda, mais claro fica. Este não era apenas um livro esquecido, era um livro silenciado. Se você está pronto para descobrir o que nunca deveria ter sido visto, curta este vídeo e inscreva-se para mais verdades ocultas. A Bíblia não é o que você pensa que é. Comecemos por algo que a maioria das pessoas nunca questiona. A suposição de que existe uma única Bíblia, não uma única tradução, mas uma única Bíblia. Uma coleção fixa final e universalmente aceita de livros. Essa suposição é a primeira coisa que precisamos desconstruir. A Bíblia protestante contém 66 livros. Esse número parece definitivo. Não é. Como se tivesse sido revelado do céu, com um índice já incluso. Mas a Bíblia católica tem 73 livros. A Bíblia ortodoxa oriental, 78. E a Bíblia ortodoxa etíope. Uma das tradições cristãs mais antigas e continuamente praticadas do planeta, contém entre 81 e 88 livros, dependendo de como se os contam. Essas não são versões corrompidas. Não são desdobramentos heréticos, criados por pessoas que queriam adicionar suas próprias ideias às Escrituras. São tradições antigas, cuidadosamente preservadas. Cada uma apresentando uma interpretação ligeiramente diferente do que a palavra de Deus realmente contém. Eis o que torna isso notável. Apesar dessas diferenças, nas margens, os textos centrais são extraordinariamente consistentes. Em milhares de manuscritos, que abrangem séculos e continentes, os estudiosos encontraram taxas de concordância acima de 95%. A variação não é caos. É um debate à margem de uma biblioteca que, de resto, é incrivelmente estável. Mas essas margens importam mais do que a maioria das pessoas imagina, porque aninhado no cânone etíope, discretamente, e sem pedir desculpas, encontra-se o Livro dos Jubileus. Não como um suplemento, não como uma nota de rodapé, nem como escritura, lida em voz alta na igreja. Tratado como autoridade, jamais removido. Portanto, antes mesmo de questionarmos se o Livro dos Jubileus merece estar na Bíblia, precisamos fazer uma pergunta mais honesta. De qual Bíblia estamos falando? E quem decidiu o que a sua conteria? A igreja que nunca a abandonou. Para entender como o Evangelho dos Jubileus sobreviveu, é preciso analisar uma tradição que a maioria dos cristãos ocidentais ignora completamente. A Igreja Ortodoxa Etíope. A Igreja Ortodoxa Etíope remonta ao século IV, sendo mais antiga que a maioria das denominações ocidentais em mais de 1000 anos. Sua língua litúrgica é o Ge'ez, uma antiga língua semítica tão próxima do hebraico bíblico que os estudiosos descrevem sua leitura como ouvir um eco do original. Não apenas soa como escritura, como também transmite essa sensação. E nessa tradição, o Livro dos Jubileus nunca foi debatido, nunca foi votado, nunca foi discretamente arquivado. Ele simplesmente sempre esteve lá.
Enquanto Roma debatia os cânones e os reformadores protestantes, os reduziam os cristãos etíopes. Liam o livro dos Jubileus, em voz alta na igreja, da mesma forma que liam o Gênesis. Para eles, a questão de se o livro dos Jubileus pertence à Bíblia ou não sequer fazia sentido. É como perguntar se o oxigênio pertence ao ar. A pergunta só faz sentido se houve uma remoção e para a igreja etíope isso nunca aconteceu. Esse é um ponto crucial. A exclusão do jubileu das Bíblias ocidentais não era inevitável. Não se tratava de uma conclusão universal a qual estudiosos sérios de todo o mundo chegassem independentemente. Foi uma escolha feita por pessoas específicas, em contextos políticos e religiosos específicos, por razões específicas. A Igreja Etíope não adicionou os jubileus à Bíblia, simplesmente nunca permitiu que fossem removidos. As cavernas no deserto mudaram tudo. Se a preservação dos jubileus pela Igreja Etíope pudesse ser descartada como tradição regional, o que aconteceu em 1947 tornou essa desconsideração muito mais difícil de sustentar. Um jovem pastor beduíno atirou uma pedra em uma caverna perto do Mar Morto e ouviu algo se estilhaçar. Aquele som acabou se revelando uma das descobertas arqueológicas mais significativas da história da humanidade. Dentro das cavernas perto de Qumran, os pesquisadores encontraram uma antiga biblioteca. Os manuscritos do Mar Morto, escondidos por uma seita judaica chamada Essênios e preservados por 2000 anos em jarros de barro selados. Quando os estudiosos começaram a catalogar o que encontraram à lista, era extraordinária. Isaías, Gênesis, os Salmos, livros da Torá. Fragmentos que atrasaram nosso conhecimento dos manuscritos bíblicos em 1000 anos. E ali, entre os textos mais sagrados que essa comunidade escolheu preservar, copiados inúmeras vezes, estava o Livro dos Jubileus. Não uma cópia, nem duas, pelo menos 15 fragmentos de manuscritos diferentes. Para colocar isso em perspectiva, os pesquisadores encontraram mais cópias de Jubileus do que de Jeremias, mais cópias do que de Provérbios, mais cópias do que de Ezequiel. Os únicos livros com maior representatividade foram Salmos, Deuteronômio, Isaías, Êxodo e Gênesis. Reflita sobre isso por um momento. A comunidade mais obcecada em proteger as Escrituras, o povo que envolvia textos sagrados em linho e os selava em argila, para salvá-los do colapso da civilização, copiava os jubileus, na mesma proporção que copiava o Pentateuco. Para eles, este não era um documento periférico ou excêntrico. Era essencial. Era fundamental. A entender por que os essênios o valorizavam tanto. É a chave para compreender o que o livro dos Jubileus realmente faz. O que ele contém de fato. Então, o que é este livro? O que ele diz que fez com que uma comunidade o tratasse como escritura sagrada e outra o apagasse silenciosamente dos registros? O livro Jubileus é estruturado como um ditado divino. O anjo da presença narra toda a trajetória da história, desde a criação, passando pelo Êxodo até Moisés no Monte Sinai. Abrange o mesmo conteúdo de Gênesis e dos primeiros capítulos de Êxodo, mas não se limita a recontar essas histórias. Preenche todas as lacunas, responde a todas as perguntas não formuladas e constrói uma camada de arquitetura teológica subjacente ao texto original. Dá a impressão de que tudo sempre esteve se construindo em direção a algo maior. As histórias que você já conhece se transformam em histórias diferentes quando Jubilees as conta. Em Gênesis, Caim mata Abel e é enviado para vagar sem rumo. A história termina aí, sem resolução, sem justiça. Em Jubileus, a justiça chega. Caim acaba morrendo quando a casa que construiu desaba sobre ele. A própria terra encharcada com o sangue de Abel se recusa a abrigar o homem que o derramou. O castigo não espera pela eternidade. Ele vem com o tempo em pedra e em escombros. Em Gênesis, Abraão é chamado por Deus e obedece. Em Jubileus, vemos o que aconteceu antes do chamado.
vemos Abraão, ainda jovem, observando seus vizinhos se curvarem diante do fogo e das estrelas, reconhecendo o absurdo daquilo e destruindo sistematicamente os ídolos esculpidos por seu próprio pai. Ele se torna monoteísta antes mesmo de Deus pronunciar seu nome. A fé que vemos em Gênesis não foi o início de algo, mas sim o culminar de uma vida inteira de resistência, silenciosa e solitária contra tudo aquilo em que sua cultura exigia que ele acreditasse. Em Gênesis, Noé é descrito simplesmente como justo. Em Jubileus, Noé é um cumpridor da lei, observando mandamentos e regulamentos que, de acordo com a narrativa bíblica principal, só seriam dados por Moisés. Porque nos Jubileus, a lei não é um evento histórico ligado a uma montanha específica em um dia específico. A lei é cósmica, é eterna. Foi inscrita nas tábuas celestiais antes do início da criação. Moisés não recebeu novas instruções no Sinai. Ele recebeu uma transcrição de algo mais antigo que o próprio mundo. E há também a forma como o livro dos Jubileus lida com o tempo. A história em Jubileus é medida em Jubileus, períodos de 49 anos, divididos em semanas de 7 anos. Cada evento importante nas Escrituras possui coordenadas específicas e matematicamente precisas neste calendário divino. A criação tem coordenadas. O dilúvio tem coordenadas. A aliança com Abraão tem coordenadas. O êxodo tem coordenadas. Nada é aleatório. Nada se desvia do curso natural. A história não é apenas uma narrativa que se desenrola ao longo do tempo. É uma partitura composta integralmente antes mesmo da primeira nota ser tocada. É isso que encontramos em Jubileus. Não são mitos e fábulas, nem heresias, mas uma estrutura teológica de ambição e precisão impressionantes. O que torna ainda mais importante compreender o que vem a seguir. Os 4 motivos reais pelos quais foi removido. Então, se Jubileus era tão antigo, tão amplamente copiado, tão teologicamente sério, por que não está na sua Bíblia? A resposta não é simples nem fácil de entender. Ela tem 4 partes, e quando você as alinha, o quadro que emerge é genuinamente perturbador. Primeiro, motivo associação. O povo que mais amava os Jubileus eram os essênios. E os essênios não eram populares entre as autoridades religiosas. Eles eram separatistas, radicais do deserto, que haviam abandonado o Templo de Jerusalém, porque acreditavam que a classe sacerdotal o havia corrompido irremediavelmente. Quando os fariseus ascenderam ao poder e começaram a moldar o que eventualmente se tornaria o judaísmo rabínico, tudo o que os essênios haviam defendido carregava um estigma. Se a seita que você desprezava tratava um livro como sagrado, a resposta mais fácil não era debater o livro, mas sim parar de mencioná-lo discretamente. Segundo motivo, o calendário. Este é mais profundo do que a maioria das pessoas imagina. O calendário do Jubileus segue um calendário solar de 364 dias, perfeitamente divisível, por 7, resultando em um elegante ano de 52 semanas, onde cada dia festivo sempre cai no mesmo dia da semana. Belo em sua precisão teologicamente elegante. Existe problema. A prática judaica tradicional utiliza um calendário lunisolar e os dois sistemas não coincidem. Se você segue o calendário dos Jubileus, sua Páscoa cai em um dia diferente da Páscoa da sua comunidade. Seu dia da expiação chega na semana errada. Seus ciclos de sabá ficam desincronizados com os de todos ao seu redor. Em uma cultura onde o calendário sagrado não era apenas uma preferência de organização, mas um ato de fidelidade à aliança com Deus, isso não era uma pequena divergência teológica. Era uma declaração de que toda a comunidade religiosa estava observando a aliança de forma incorreta. Esse tipo de desafio não é enfrentado, é suprimido. Terceiro motivo, autoria. O livro dos Jubileus afirma ser uma revelação dada diretamente a Moisés no Monte Sinai pelo anjo da presença. É uma afirmação ousada, mas a maioria dos estudiosos modernos e muitos dos antigos
também datam sua composição por volta do século II a.C., situando-a aproximadamente 1000 anos depois da época de Moisés. No mundo antigo, escrever um texto religioso na voz de uma figura venerada não era considerado desonesto. Era uma convenção literária respeitada chamada pseudepígrafos. Os autores a utilizavam o tempo todo, mas nos séculos os guardiões religiosos passaram a desconfiar profundamente de todo esse gênero literário. Se o suposto autor de livro não pudesse tê-lo escrito, o livro era rotulado como falsificação, e nenhuma comunidade constrói sua doutrina sobre uma falsificação. Quarto motivo: silêncio. A Mishnah, compilada por volta de 200 d.C. O Talmud se desenvolveu ao longo dos séculos seguintes. Milhares e milhares de páginas de debates rabínicos, raciocínio jurídico e comentários bíblicos. O estudo mais intensivo e aprofundado de textos sagrados judaicos já produzido. E em tudo isso, em todas essas páginas, quantas citações diretas do livro dos Jubileus nenhuma. Quando os estudiosos que definiram qual texto detinha autoridade nunca citaram um livro sequer em seus próprios escritos, essa ausência se tornou um veredito. O livro Jubileus não foi excluído do cânone por meio de debates. Ele nunca foi reincluído por meio de debates. Simplesmente deixou de existir na discussão oficial. Ecno Mundo Antigo. Livro que ninguém cita acaba se tornando um livro que ninguém lê. As ideias que sobreviveram, pelo menos. É aqui que a história toma um rumo para o qual a maioria das pessoas não está preparada. O livro foi removido. As ideias não. Leia o Novo Testamento com atenção e você começará a perceber coisas, conceitos, imagens, estruturas teológicas que aparecem sem introdução, sem explicação, como se o autor presumisse que você já conhecesse o contexto. E depois de ler Jubileus, você perceberá exatamente por que aqueles autores presumiram isso, porque o mundo em que viviam estava saturado de jubileus. Considere o trecho de Mateus 12, em que Jesus descreve espíritos imundos vagando por lugares secos e áridos, buscando um local para descansar. É uma das imagens mais vívidas e específicas dos evangelhos. Mas de onde ela vem? Gênesis não explica isso. A Torá não aborda a ideia de espíritos malignos desencarnados vagando pelo deserto em busca de um hospedeiro. Essa estrutura vem diretamente dos jubileus. O livro ensina que após o dilúvio, os espíritos dos descendentes dos Néfilins foram autorizados por Deus a continuar vagando pela terra sob a autoridade de uma figura chamada Mastema, a força adversária da tentação e da acusação. O protótipo daquilo que o Novo Testamento chama de Satanás. Jesus não estava introduzindo um novo conceito quando falou sobre espíritos errantes. Ele estava se referindo a uma visão de mundo que seu público já carregava consigo, uma visão de mundo que os jubileus haviam construído. Depois, há a controvérsia do sábado, em Marcos 2, onde Jesus declara que o sábado foi feito para a humanidade e não a humanidade para o sábado. Citamos isso como sabedoria pastoral, mas carrega um peso teológico maior do que a maioria das pessoas percebe. A Epístola aos Jubileus ensina que o sábado não foi inventado no Sinai. Estava escrito na criação antes mesmo da terra estar completamente formada. Foi observado pelos anjos do céu antes que um único olho humano tivesse se aberto. Quando Jesus reformulou o sábado como uma dádiva inerente à própria estrutura da existência, em vez de uma obrigação legal imposta pela lei, ele não estava enfraquecendo o sábado. Ele estava apontando para o seu significado original, pré-Sinai, cosmicamente intrínseco. Essa compreensão permanece viva nos jubileus. É que depois há o livro do Apocalipse. Aquelas imagens extraordinárias de pergaminhos celestiais de livros abertos, nos quais cada feito humano é permanentemente registrado, de uma corte divina, onde os registros da história um dia serão lidos em voz alta, diante do trono de Deus. O apóstolo João não inventou essa imagem do nada. O livro dos Jubileus chama esses registros de tábuas celestiais, um arquivo celestial no qual cada aliança,
Cada ato de fidelidade, cada ato de pecado é inscrito permanentemente por escribas angelicais, antes mesmo de acontecer na Terra. Os leitores de João teriam reconhecido essa simbologia imediatamente, pois cresceram em um mundo onde os jubileus moldaram a maneira como as pessoas pensavam sobre o céu, o tempo e a justiça divina. Essas não são coincidências. São a marca de um mundo intelectual compartilhado. Os escritores do Novo Testamento não estavam secretamente se inspirando em um livro que consideravam herético. Eles estavam se baseando em uma atmosfera teológica tão familiar que não precisavam citar a fonte, da mesma forma que um escritor de hoje poderia fazer eco a Shakespeare, sem jamais dizer como o bardo escreveu certa vez. O livro foi interrompido. As ideias que continha estavam tão profundamente enraizadas que não poderiam ser esquecidas. Por que o silêncio deveria te perturbar? Precisamos ser honestos sobre o que a remoção dos jubileus realmente representa, porque é fácil disfarçar a questão com linguagem acadêmica, autória contestada, conflitos de calendário e debates canônicos. É fácil fazer parecer que foi um processo razoável e ponderado, conduzido por estudiosos sérios, agindo de boa fé. Mas quando você alinha todos os 4 motivos para a remoção e os analisa em conjunto, o quadro é desconfortável. Jubilees foi removida porque a comunidade errada a amava. Foi removido porque dava a entender que toda a instituição religiosa estava observando o pacto incorretamente. Foi removido porque não foi possível atribuir sua autoria de forma definitiva a um único autor autorizado. Foi apagada por negligência, simplesmente por nunca ter sido citada, nunca ter sido mencionada, nunca ter sido incluída nas conversas que definiram a tradição oficial. Nenhuma dessas razões diz respeito ao conteúdo do livro. Nenhuma delas questiona se a teologia é sólida, se a história é valiosa, ou se a percepção espiritual é genuína. São razões políticas. São razões institucionais. São o tipo de razões que nada tem a ver com a verdade e tudo a ver com o poder. O resultado é que milhões de pessoas, ao longo dos séculos do cristianismo ocidental, leram uma Bíblia com lacunas, perguntas levantadas e não respondidas. Imagens que aparecem sem contexto e ideias teológicas flutuando, sem fundamento, sem nunca terem sido informadas de que existia um texto que poderia ter esclarecido tudo isso. Esse silêncio não é neutro. Ele foi construído. E reconhecer que foi construído é o primeiro passo para decidir se você quer aceitá-lo. Conclusão. O livro dos jubileus nunca esteve verdadeiramente perdido. Sobreviveu na Igreja Ortodoxa Etíope. Sobreviveu nos manuscritos do Mar Morto. E suas ideias sobreviveram nas próprias páginas do Novo Testamento. Não foi removida por ser falsa. Foi removida por ser inconveniente política, institucional e cronologicamente. Os comitês fizeram suas escolhas. Os cânones foram encerrados e milhões de leitores ficaram com uma Bíblia repleta de perguntas sem resposta. Perguntas que o livro dos jubileus foi escrito para responder. Os pergaminhos perduraram. A tradição perdurou. Agora também vem à tona a verdade sobre por que este livro foi enterrado e o que ele estava tentando nos dizer o tempo todo.